Oi, gente! Helmader na área. Hoje eu vou falar de um assunto que foi muito pedido por vocês. Puerpério. A gente fala que o puerpério é a extragestação. São os primeiros 3 meses do bebê, fora da barriga da mãe. Os cuidados deles são ainda muito especiais e muito complicados. Por que eu vou falar de puerpério? É um período muito tenso. Ai, como todos os períodos da maternidade, não é mesmo? Um período tenso, difícil. Não, gente, puerpério é muito difícil mesmo, é diferente. É diferente, Terrible 2 é difícil, quando anda é difícil, os saltos de desenvolvimento são difíceis. O puerpério é com certeza o mais difícil até agora que eu vivi. Por que é tão difícil? Para começar, eu vou falar pelos aspectos físicos mesmo. Você era uma pessoa que dormia, né? Você descansava, você tinha a sua rotina. Nasceu um serzinho mole, né? Porque você pega um recém-nascido e você, de fato, vai parar de dormir da noite pro dia. Ai, Ellen, eu sou produtora de cinema, eu viro à noite trabalhando. Ok, querida, é diferente, tá? É 1 noite, 2, 3. Não são 3 meses seguidos sem dormir. Depois de 1 semana, você tá aparecendo realmente a última temporada de Walking Dead. A outra coisa é a amamentação. É mais difícil que tudo nessa vida inteira. E você, né, você acha o quê? Que você amamentou, você tirou, pôs o peito pra fora, deu mamar e tá tudo bem. Não, minha filha, quando você amamenta, parece que você correu a São Silvestre. Mas você nunca fez a preparação da São Silvestre. Você não teve personal trainer para São Silvestre. Você não fez uma dieta regrada e musculação por 6 meses. E, de repente, você está correndo a São Silvestre todos os dias, sem dormir. Junto a isso, tem os seus órgãos voltando para o lugar no pós-parto. Vamos supor assim, vamos pegar um potinho cheio de jujuba, até o talo, né? E ele tá lá, você faz assim, as jujubas não se mexem, tá tudo aquele. De repente, você tira a jujubona, que estava lá no meio, assim, tinha uma jujubona, tira e as jujubas ficaram lá. Então, quando você faz assim, elas caem para um lado, caem para o outro, isso são seus órgãos. O tempo inteiro você acha que eles vão sair no seu xixi e principalmente no seu cocô. É muito estranho. Você fica segurando sua barriga porque parece que tudo vai cair no chão. É muito difícil você entender que agora a sua vida mudou. Ellen, mas você não se programou? Quis ter um filho, montou o quarto, pintou a parede, comprou as roupinhas? Sim, gente, mas você estava fazendo isso tendo a sua própria individualidade. De repente, da noite pro dia, acabou a sua individualidade como mulher. E eu não estou querendo dizer que isso é ruim. Isso é necessário. Não tem como ser de outro jeito. Isso é completamente necessário. Mas se readaptar a isso, juntando a amamentação, falta de sono, baby blues, que eu vou falar, e você não tendo 5 minutos de fazer, sei lá, o que antes era pentear um cabelo, cara, é muita coisa ao mesmo tempo. Linha esse tal de baby blues, que termo em inglês é esse? Blues, né, no termo em inglês é uma coisa meio relacionada à tristeza. Quando você tem um filho, você passou 9 meses fazendo aquela pessoa existir dentro da sua barriga, uma transformação hormonal sinistra. É muito bizarro você pensar que se formou uma vida ali dentro de você, né, com os seus hormônios, com a genética, com a natureza. E aí, de repente, seu filho nasceu e seus hormônios vão ter que voltar. Eles estavam num gráfico ali no pico, eles fazem assim, ó. Sabe aquele dia da sua TPM que você chora um pouquinho naquela propaganda do banco? O Baby Blues é isso vezes 99. Você está se sentindo perdida. Eu considero que uma mulher morre quando o filho nasce e nasce outra mulher. Você está aprendendo a ser você de novo. Você está tão descuidada quanto aquele bebê. E quando um bebê nasce, as pessoas chegam na sua casa, elas não olham na sua cara, né? Elas querem saber de segurar o bebê, de tirar foto para postar. E muitas vezes elas não perguntam, cara, como você tá? E muitas vezes você não pode responder como você tá, porque você tem medo de falar a verdade. Você tem medo de falar, cara, eu tô muito cansada mesmo, eu tô desesperada de cansaço. Eu choro no chuveiro à noite. Eu não sei se eu vou dar conta, porque no puerpério a gente pensa isso, né, cara? Eu acho que eu não vou dar conta. E se eu não der conta, o que vai acontecer com essa criança? Meu Deus, eu vou morrer. É muito desespero você ter uma vida da noite pro dia sobre sua responsabilidade. Mas a notícia é o seguinte, você que está no puerpério e está conseguindo assistir esse vídeo, vai passar. Eu lembro que eu pensava assim, cara, será que é isso ser mãe? Eu
acabou, meu Deus, eu não vou conseguir mais ir ao banheiro. Um recém-nascido demanda muito mais. É muito mais difícil. Você não identifica os sinais do bebê. Você tá ali com um desconhecido. Você não sabe se ele tá chorando por fome, por sono, por cólica, porque ele desenvolveu alguma coisa. Você tem medo de fazer com que aquela pessoa sofra, você tem medo de que ele não sobreviva, você tem medo desse amor que você está sentindo, você tem medo, às vezes, do amor que você não está sentindo ainda. O que eu aconselho para uma mãe que está no puerpério é que ela tenha uma rede de apoio, de ajuda, que ela tenha comidas prontas para ela conseguir comer, que ela beba muita água e consiga descansar. Eu seria muito hipócrita se eu falasse: mãe, você que tá no puerpério, o bebê dormiu, você vai dormir, tira uma soneca. Cara, eu sei que não dá pra fazer isso. Mas faça o mantra, vai passar. Vai passar. Se você tiver o companheirismo da pessoa que tá criando seu filho com você, que maravilhoso. Use disso. Se apoie um no outro, você vai precisar disso. E lembra que vai passar. Vocês, pessoas que vão visitar uma mãe que está passando pelo puerpério, por favor, dê atenção a essa mãe. Rapaz, eu era tão carente no puerpério, eu me senti tão sozinha, que quando o meu filho já tinha um mês, eu ia passear no shopping, né? Que era tudo que eu conseguia fazer. Um mês eu posso ir pro shopping, eu vou pro shopping, eu volto para casa, eu vou pro shopping. Eu colocava no carrinho e eu ficava eufórica de conseguir estar vivendo e vendo a sociedade, pessoas falando, falavam, olha, a sociedade existe, as pessoas falam, olha essas vozes. Meu Deus. Aí eu entrava nas lojas, fingindo que eu queria comprar alguma coisa só para conversar com os vendedores. Porque eu não conversava com mais ninguém. Outra coisa bizarra que acontecia quando uma pessoa ia lá, né, tirar uma foto com o recém-nascido. Aí, às vezes, a pessoa queria tirar foto com você também, porque ela ainda estava considerando que você existia como indivíduo. Que bom. Aí você falava, amiga, vamos tirar uma foto. E aí você faz aquela famosa, deixa eu ver. Gente, a primeira vez que eu falei esse deixa eu ver, eu não sabia o que fazer. Porque na foto tinha a minha amiga, o Caetano, e essa pessoa que tinha saído na foto não era eu. Que coxa era aquela? Eu não conseguia me ver na foto. Eu não me identificava como ser humano. Foi se repetindo. Saía outra foto, alguém falava, eu falava, pelo amor de Deus, não posta essa foto, não posta essa foto, pelo amor de Deus. Me bateu um desespero bem grande. E aí eu fiquei entendendo que era isso mesmo. Comecei a tirar fotos minhas e falar, essa é você, tá tudo bem. Eu sei que isso acontece, né, gente? Mas passa também, tá? Eu juro que teve um dia que eu acordei e falei, tô bonita hoje. Isso não tá relacionado com peso, não, tá, gente? Tá relacionado com alguma coisa que mudou lá na sua cabeça. Tem também, né, a sociedade, incrível essa sociedade, que vem pra você e fala, olha, tá, teve um neném, mas tem que se cuidar, né? Seu marido. Se cuidar pra você significa ficar de roupão o dia inteiro? Fique. Significa ficar descabelada porque é isso que você tá precisando agora? Fique. Pelo amor de Deus, não dê ouvido a essas pessoas, porque eu dei. Eu lembro que falava, seu namorado tá chegando aí, né? Ó, vamos trocar esse sutiã, Cara, que cruel você falar isso pra uma pessoa no puerpério, cara. Eu sei que às vezes você tem uma intenção boa de falar, amiga, tenta, né, continuar vaidosa. Não fala isso pra uma mãe que tá no puerpério, não, cara. Ela tem que sobreviver. A maior reclamação que eu escuto é que há uma solidão terrível no puerpério. Não vai uma vez visitar o recém-nascido, depois só com 6 meses, depois só com 1 ano. Cara, tenta. Eu tinha uma amiga que passava semanalmente lá em casa. Fez toda a diferença. Eu achava que ia ser bem diferente. Por que eu achava que ia ser bem diferente? Porque ninguém me avisou que ia ser tão difícil. Todo mundo falava, o bebê vai nascer, você vai ficar na lua de mel de amamentação. Esqueci na lua de mel com bebê? Gente, que lua de mel é essa? De onde vocês tiraram essa expressão que é a lua de mel com bebê os primeiros 15 dias com bebê? Vocês estão doidos? Se você tem uma amiga grávida e você já passou pelo puerpério, fale a verdade pra ela. Amiga, calma. Vai dar tudo certo. Você vai amar, você vai querer ter mais filhos, talvez. Você vai sobreviver. Escreve no espelho do banheiro, vai passar. Ellen, então o puerpério é depressão pós-parto? Não, não é. E eu vou fazer outro vídeo falando sobre depressão pós-parto. Por que, Ellen, você é psicóloga? Não, porque eu tive depressão pós-parto, então eu posso falar sobre depressão pós-parto. Com licença. Tchau, gente.